Carol tá concentrada ali. Eita. Vamos lá então para os protistas, né? O reino dos protoctistas. Esse reino aí, né? A gente veio falando aí, né? Dos seres microscópicos, né? Bactérias. Esse reino aí, ele inclui os protozoários e inclui as algas, tá? É, esses grupos, né, anteriormente, igual a gente já falou aí para trás, na classificação biológica, existia apenas dois grupos, que era o reino animal e o reino vegetal. Né? Lá no começo, quando começou a classificação biológica, era só reino animal e vegetal. A grande parte desses indivíduos, né, que foram redistribuídos, as algas, por exemplo, aí, elas estavam no reino vegetal. Né? Era classificada como vegetal, né? Principalmente porque não se conhecia a forma de alimentação delas, de que elas se alimentavam, né? De que elas viviam. Então, quando tinha alguns seres, né, que se alimentavam, mas não se sabia de que eles se alimentavam, como se alimentavam, né? Então, era classificado aí no reino dos vegetais. E, né, quando a gente fala de seres microscópicos, né, de bactérias, de protozoários, de fungos, vírus, na verdade esses seres, eles nem eram conhecidos porque, na verdade, não se tinha conhecimento dos seres microscópicos, porque não tinha desenvolvido, né, o microscópio ainda, não tinha essas lentes de aumento, né, para poder visualizar. Então, esses seres, eles, na verdade, eles não eram classificados, né, não tinha classificação para eles. E aí, posteriormente, né, veio a evolução da, da ciência, né, da biologia, e aí a ciência passou a conhecer esses seres, né? E aí então passou a redistribuir, né? Teve que acontecer uma redistribuição. Por quê? Os seres, alguns que estavam no reino dos vegetais não eram vegetais, né? E alguns que estavam no reino dos animais, na verdade, não eram animais, né? Então teve que haver uma redistribuição. E, né, as bactérias foi criado o reino Monera para elas, né? Foi criado nesse reino protista, né, ou protoctista, para incluir os protozoários, né? E aí acabando que eles chegaram à conclusão que as algas, dentro das características, elas cabiam melhor nesse grupo, né, do que qualquer outro grupo. Aí também depois criou, né, o reino fungi para os fungos, que a gente vai falar, né, e aí houve essa redistribuição e hoje nós temos os 5 reinos, né, que a gente estuda. O reino animal e o vegetal continuaram, né, perdendo alguns indivíduos, esse grupo, né, para outros grupos. O reino das bactérias, né, que ficou exclusivamente para elas. O reino fungi, né, que é exclusivo para os fungos. E o reino dos protozoários, né, os protoctistas, que envolveu protozoários e algas. É isso. E aí, a gente vê aí, né, na introdução aí do assunto, o autor coloca assim, ele é formado por seres eucariontes. Seres eucariontes é o que mesmo, gente? Que possui núcleo?
são aquelas células, né? São seres formados por células que possuem núcleo definido, né? Esse núcleo, ele é formado por uma membrana, que é a chamada carioteca, né? A membrana que forma o núcleo, mantém o DNA compactado ali dentro. Essa membrana, o nome dela é carioteca, por isso seres, né, eucariontes. Eucariontes são aqueles portadores de carioteca, né? Se tem a carioteca, tem núcleo. Então, são células são portadoras de núcleo definido, guardando o material genético, o DNA ali dentro. Fala, Carol. Vocês estão em que página? Na 259. O reino dos protoptistas. Ah, sim. 200... A gente não já passou dessa parte, não? Hã? A gente não já passou dessa parte, não? Não. Os protoptistas, não. A gente parou nas bactérias, na 258 aí. Eu acho que a gente já foi mais pra frente, não? Ah, sim, a gente já falou dos protozoários, é isso mesmo. A gente falou dos protozoários e paramos em algas. A gente falou dos protozoários aí e paramos nas algas, é verdade. Mas, né, concluindo essa questão aí, né, então, esse reino, ele engloba seres unicelulares e pluricelulares. São eucariontes, unicelulares e pluricelulares, tá? Unicelulares são os seres microscópicos que vão fazer parte desse grupo, né? Formado por apenas uma célula. Né? Nós falamos aí dos protozoários, alguns indivíduos, né, que são causadores de doença. A classificação deles em relação à movimentação, né? Ciliados, flagelados, os risópodos, né? Indivíduos que se movimentam aí por pseudos pés, né? Falsos pés. Falamos da reprodução, né? Desses indivíduos. A invasão deles na célula, a reprodução, depois estouram a célula e aí entram, né, invadindo os organismos. E paramos aí, então, para começar em algas, na página 263. Né? Nós paramos em protozoários e não falamos das algas. Qual é a diferença dos protozoários, né, para as algas? Inclusive, é até estranho, né? A classificação desses indivíduos como protozoário, porque, na verdade, se você for olhar algumas características, parece mais que eles realmente fazem parte do grupo dos vegetais, né, do que dos protozoários. Né? Mas isso aí é uma análise científica, né, das características e tal, para poder englobar esses indivíduos nos reinos. Mas as algas, né, a maioria das algas aí, nós conhecemos com certa facilidade, né? Quando a gente vai no litoral, né? Você chega aí na praia, em alguma época do ano, né? Em algumas luas, a gente acaba encontrando a praia cheia de algas, né? A água fica cheia de algas, fica até meio ruim de você se banhar, né, na praia, por causa da quantidade de algas soltas que a maré joga para fora. Então a gente conhece, né, bastante sobre, né, não sobre elas, mas, né, a existência delas. Tem aquelas algas verdes que são conhecidas como alface do mar, tem as algas pardas, as algas marrons, né, que é bem conhecido, tem umas vermelhinhas assim, umas marronzinhas, tem umas que tem um monte de bolinhas aderida a ela, ou seja, né, visualmente assim a gente conhece bastante, né, quem frequenta o litoral, né, conhece bastante visualmente sobre as algas. Mas algumas características, né, internas importantes. Vamos lá.
na 263. As algas habitam principalmente ambientes aquáticos, principalmente, né, porque não é exclusivamente. E são muito importantes para os ecossistemas onde vivem, pois são os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas, né? O que é um ser produtor? E produz seu próprio alimento? São aqueles que produzem o próprio alimento e, por produzirem o próprio alimento e não precisar se alimentar de nenhum outro ser já encontrado na natureza, né, eles são a base da cadeia alimentar. Todo ser produtor do próprio alimento, né, os chamados fotossintetizantes, eles são a base da cadeia alimentar, porque a partir deles, alguém se alimenta deles, que são, né, os herbívoros, e dá continuidade à cadeia alimentar até chegar aos decompositores, né? E esses decompositores vão devolver os nutrientes para a natureza e aí recomeça novamente a cadeia alimentar absorvendo esses nutrientes. Então, né, eles são a base da cadeia alimentar aquática, né? Mas não vivem exclusivamente na água. Durante a fotossíntese, muitas algas liberam gás oxigênio para o ambiente, o qual é utilizado na respiração de muitos seres vivos. Determinadas espécies de algas, como cianobactérias, são as principais responsáveis pela manutenção da concentração de gás oxigênio na atmosfera terrestre. Isso aí é um negócio, né, interessante, porque fala-se aí, né, que eles, por fazer fotossíntese, então toda a fotossíntese, ela produz alimento, consome gás carbônico e libera gás oxigênio. Né? A fotossíntese tem essa característica. Como esses seres, né, vivem aí na água, e tem algumas, né, pessoas têm uma dúvida em relação ao oxigênio na água. O oxigênio na água, eles são produzidos pelas plantas aquáticas, né, igual aqui fora. Estima-se, né, dentro do que os cientistas, né, pesquisadores aí dizem, que se você for considerar ambiente terrestre com ambiente aquático, nós temos uma maior produção de oxigênio na água pelas plantas aquáticas do que na terra pelas plantas terrestres aí, incluindo aí as grandes florestas que nós temos, tá? Existe uma maior produção de oxigênio na água, tá? Então, como eles fazem fotossíntese no ambiente aquático, né, eles liberam esse oxigênio na água, e aí esse oxigênio, né, ele tanto serve aos seres aquáticos, né, ele é liberado, os seres aproveitam, igual a gente já sabe que os peixes, né, têm as brânquias que absorvem o oxigênio dissolvido na água, aquela coisa toda. Então, o oxigênio ele é aproveitado no próprio ambiente aquático. Só que grande parte desse oxigênio ele vem para a atmosfera terrestre, tá? Vocês já devem ter visto ou ter feito algo do tipo. Se você levar alguma coisa cheio de ar para baixo da água, você pegar um copo assim, virar ele de cabeça para baixo e enfiar ele na água, cheio de ar, né? E chegar lá embaixo, você soltar esse ar, o que acontece com ele? O que vai acontecer com o ar? Qualquer ar que você levar aprisionado para debaixo d'água, depois soltar, o que acontece? Vai ser ocupado pela água. Hã? Vai ser ocupado pela água? Ele vai subir. Qualquer bolha de ar que você soltar debaixo d'água, ela vai subir e vai vir para cima. Chega na superfície da água, ela vem para o ambiente terrestre.
né, para a nossa atmosfera. O que isso quer dizer? O oxigênio produzido na água pelos seres aquáticos, né, ele vai servir aos seres aquáticos, mas também vão vir para a atmosfera. Ele também vem para a nossa atmosfera quando essas bolhas de oxigênio dissolvida, elas vêm para a superfície e acaba vindo para a nossa atmosfera aqui fora. Então, esse oxigênio produzido na água, ele também serve para nós, né, seres mamíferos, répteis, anfíbios e tudo mais aqui fora, tá? E acaba, né, suprindo a necessidade de oxigênio na água, porque a produção é muito grande. Por ter, né, uma questão proporcional, nós temos 3 vezes mais água no nosso planeta do que terra. O ambiente aquático é muito maior, né? 3/4 do nosso planeta é de água. E no ambiente aquático, né, tem muitos seres que vivem ali. E, inclusive, muitas plantas aquáticas fazendo fotossíntese. Então, se nós temos muito ambiente aquático, nós temos muitas plantas aquáticas, a produção de oxigênio é grande. E, por consequência, também a produção de alimento, né, ali dentro, o consumo do gás carbônico e tudo mais, né? Tudo que envolve aí a fotossíntese. Continuando aí, né, de forma geral, a reprodução das algas é assexuada. Mas algumas espécies também podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, com participação de gametas, né? A maior parte é reprodução assexuada, que não tem o envolvimento de 2 indivíduos, né? Eles apenas se reproduzem sozinhos, né? Não precisando de outro para reproduzir, não tem o envolvimento de troca de gametas. Então, automaticamente, uma reprodução assexuada, né, e produção basicamente de um processo de clonagem. Tá? Algumas espécies, elas fazem a troca de gametas. Elas produzem gameta masculino e feminino, tá? Fornecem, né, trocam esses gametas e vai acontecer a reprodução sexuada, né? Que tem uma maior vantagem, é mais vantajosa, né, para a espécie em si, e, né, acaba produzindo uma maior variabilidade genética e benefícios para a espécie em si. As algas formam um grupo bastante diversificado. Elas já foram classificadas em diferentes maneiras. E, até os dias atuais, há discussão sobre sua classificação. No passado, grande parte das espécies de algas era classificada como pertencente ao reino dos vegetais. No entanto, com o desenvolvimento da biologia, viu-se que as algas diferem dos vegetais, principalmente em relação à estrutura e à composição. Por isso, as algas deixaram de ser consideradas vegetais. É isso que eu falei para vocês aqui no começo. A discussão, né, no meio científico até hoje existe, porque basicamente você olha um ser fotossintetizante, possui clorofila, né, faz todo o processo de fotossíntese, capta gás carbônico, libera gás oxigênio, produz o seu próprio alimento, alimenta uma cadeia alimentar de herbívoros, né? Se você for olhar a característica, né, basicamente você vai falar que é um vegetal. E até hoje tem-se essa discussão no meio científico lá né, dos grupos que pesquisam e definem essas características. Até hoje tem-se essa discussão, tá? Muitos cientistas não aceitam as algas estarem no mesmo grupo dos protozoários, igual a gente falou, né? Que são indivíduos que... Fecha ali.
o registro. Então, né, mais parece com um vegetal, né, do que propriamente um protozoário, né, um grupo à parte. Basicamente já se teve esse levantamento, quase que seria necessário criar um novo reino para as algas. Tá? Quase que seria necessário criar um novo reino para as algas. De repente, seria algo assim mais lógico, tá? De repente seria algo mais lógico, criar um grupo para as algas, e aí a gente passaria de 5 reinos para 6 reinos. Né? Teria o grupo aí dos protozoários, bactérias, fungos, vegetais, e também teríamos aí o grupo das algas. Tá? Ainda tem essa discussão aí em relação às características das algas. Aí tem, né, algumas fotos aí com as espécies de algas, né, que é comum, né, a gente ver no litoral. Tem a alga verde, né, pode atingir em torno de 8 metros de comprimento. Tem a alga vermelha, que ela é pequenininha, em torno de 30, até no máximo 35 centímetros. Essa alga parda, ela é muito comum, a gente vê ela no litoral, né? Ela parece assim brilhosa, ela tem a folha bastante dura, bastante endurecida. Uma espécie que é muito comum, que não foi colocada aí, é a alface do mar, que é uma alga verde, que a folha dela parece bastante assim com uma alface visualmente, né? Aquela alface do mar é muito comum, né, ter na literatura, mas o autor não colocou aí. Tanto que o nome dela, né, é alface do mar, porque ela parece mesmo muito com uma alface. Então, né, o grupo é bastante amplo, né, bastante conhecido por nós. Tem uma que é chamada Sargassum, né? Normalmente também é bastante citado nas literaturas, nos livros escolares. Esse Sargassum, ele pode medir até centenas de metros, tá? Normalmente, ele, onde tem as chamadas florestas de sargaço, elas são presas no fundo do oceano, tá? Elas ficam presas no fundo do oceano, e a sua folhagem sobe em direção à luz, né? Ela vai crescendo para cima em direção à luz, e ela pode chegar a centenas de metros. Algumas imagens interessantes, né, de mergulhadores mergulhando no meio dessas algas. Os mergulhadores parecem um peixinho, né, próximo dessas algas. São chamados de floresta de sargaço, porque elas parecem árvores, grandes árvores das florestas. Tá? Elas são muito grande mesmo. São folhas, né, super largas e muito grande. Ou seja, então as algas, elas podem ir de pequenas algas, né, bastante pequena, até algas de centenas de metros. É um grupo bastante variado. Tá? Né, características básicas das algas são essas. E, né, essa questão da fotossíntese, de ser produtor, tornam as algas essenciais para o ambiente aquático. Tá? Elas são essenciais para o ambiente aquático. Elas vivem em locais úmidos, locais assombreados, né? Florestas fechadas, as florestas úmidas, né? Onde tem bastante pinheiros e tudo mais. A gente tem algas nesses ambientes, mas a maior parte e de grande importância mesmo
são as algas aquáticas, tá? Elas são super importantes para o ambiente aquático. Uma mudança climática, uma mudança de qualidade da água que viesse eliminar uma grande quantidade de alga ou praticamente todas as algas desse ambiente, causaria, num efeito cascata, a morte, né, de praticamente todos os seres daquele ambiente ali, tá? Se houvesse uma mudança climática, uma poluição que viesse eliminar as algas, causaria o desequilíbrio total pela produção de oxigênio e pela produção de alimento, que é característica desses seres. Fala, Carol. Bom, no último parágrafo do livro está falando que o que difere as algas dos vegetais é principalmente a estrutura e a composição. O que seria essa composição? A composição a composição do corpo delas, de que elas são formadas, entendeu? O que diferencia, o que fez essa diferenciação e fez os cientistas, né, tirarem do grupo dos vegetais é principalmente a composição corporal, ou seja, quais substâncias, o que você acaba encontrando no corpo desses seres, né? E a estrutura de que forma que esse corpo acaba sendo formado. Então, por essa análise bem peculiar, bem particular dos vegetais em relação ao corpo das algas, é que fez os cientistas retirarem. Então, quanto à composição, né, o que tem de substâncias para formar o corpo das algas, né, e a estrutura, como que acaba se formando. Isso acaba diferenciando eles dos vegetais. E aí fez com que começasse a discussão se eles deveriam estar no grupo dos vegetais ou não, né? E aí acabaram posteriormente retirando do grupo dos vegetais e colocando no grupo dos protozoários, né? Que ficou chamado grupo protistas ou protoctistas. Ok? Check? Tia, Oi. Ok, obrigada. as águas podem ser comestíveis? Olha, podem ser, não, elas são comestíveis, né? Se você for olhar o mundo oriental, né, você vai ver que eles consomem muita alga. Muita alga. Se você for no mercado aí, você vai encontrar, né, algas embaladas aí, inclusive o pessoal fazer essas comidas japonesas, né, não sei se não é o sushi não, aquele que é de arroz no meio, né? E você vê, ele é branquinho assim no meio, que ele é de arroz, e em volta, assim, é uma película escura, né? Preta, né? Aquilo ali é alga, Aham. né? Aquilo ali Eu é... acho que eu sei. Hã? Eu acho que eu sei o que é, só que eu não lembro o nome. Eu esqueci o nome também. Eu esqueci o nome. Aquilo ali é alga. Então, eles, na verdade, eles utilizam muita alga, eles comem muitas algas, tá? Eles E comem cru? come, come. É claro que tem um certo preparo, né? Igual o pessoal fala que eles comem o peixe cru, na verdade eles usam umas substâncias, né, que eles colocam no peixe, que faz uma pré-cozida sem levar o fogo, né? E os orientais, gente, eles utilizam, por exemplo, o japonês. Eles utilizam essa alimentação muito à base de frutos do mar, principalmente por uma questão de necessidade, tá? Teve época da história deles, época de guerra, que eles não tinham a produção de alimento suficiente, né? E foi induzido
governador não, pelo ditador deles lá, o líder do governo lá, que eles deveriam explorar mais o mar, e os japoneses, a embarcação de pesca deles é quase que a embarcação caríssima aqui no Brasil, de magnatas aí, né? Essas iates, são barcos grandes adaptados para pesca, tem um grande incentivo do governo, e eles não pescam na beira do mar igual a gente pesca aqui, pega peixinho pequeno, não. A pesca do japonês é de alto mar, né, uma pesca bem especializada, que pesca em grande quantidade, porque eles usam muito, né, frutos do mar, então eles precisam de uma grande produção. Esses barquinhos de pesca brasileiro lá, eles não serviriam para nada, né, porque no Brasil são barquinhos pequenos, chamadas traineiras, que pescam mais na região costeira do que qualquer coisa. Eles nem têm condições de entrar para mar aberto, porque não teria estrutura para tal coisa, né? Então, eles lá, por consumirem muito frutos do mar, eles entram mar adentro mesmo e exploram bastante, né, isso aí, ok? Alguma coisa em relação às algas que vocês querem perguntar? Não? Então vamos lá então para os fungos. Na 265. 265, fungos. A gente já está no finalzinho da aula aí, tá, gente? Tá, 3 minutos, daqui a pouco já vai finalizar aí, eu mando outro link. Os fungos, gente, os fungos são bastante conhecidos, tá? Quando, né, a gente fala de fungo, você pensa em quê? Fungo. Primeira coisa que vem à mente de vocês, fala fungos. Uma coisa verde. A coisa verde? Eu vi aquele queijo, não sei o nome daquele queijo. Aquele queijo, tem Roquefort, Camembert, tem... Mas o que você está falando que é o mais popular para a gente aqui esse Roquefort Camembert. Ele é muito caro, ele é pouco comum, mas tem um que a gente encontra nos mercados aí da nossa cidade, que é aquele, né, que a gente vê aquela fatia dele assim, todo verde por dentro, né? Mas mais alguma coisa que vocês lembram? Olha, eu lembro também porque fungo não só dá em comida, dá também em parede. Então eu lembro também disso. Roupa, aquela roupa guardada. Também dá em Aquele pãozinho de cada dia, quando você lembra do pãozinho que você vai lá comer ele, chega lá e tá mofado, dá uma raiva danada. Então, o fungo ele é bastante popular para a gente, né? Diferentemente de alguns aí que a gente estuda, o fungo ele é bastante popular. Basicamente, né, ele é consumidor de matéria orgânica, tá? Ele é consumidor de matéria orgânica, e ele é né, talvez a grande importância dos fungos é como decompositor, né? Fazer a decomposição da matéria orgânica e devolver esses nutrientes para o ambiente, né? E sem falar também, né, como a gente disse, acabou de dizer agora em relação às algas, os fungos também são comestíveis, tá? Mas também causam problema respiratório e tudo mais para a gente. Então tem toda uma variável, né, em relação aos fungos. Como a Duda falou aí, né, a gente vê aqueles queijos, né, que tem fungo, ou seja, então é comestível, né? Tem o shiitake, que é um fungo também comestível. Tem esses cogumelos, que nem o champignon, né? E coloca lá, é muito comum a gente ver em pizza, em estrogonofe também, né? Champignon. Ele é meio
emborrachadinho, meio consistente, né? Tem gente que não gosta, né? Mas não tem muita diferença de gosto, essa coisa toda. Tem gente que não gosta da textura mesmo de morder ele, né? Aquela texturazinha meio emborrachada. Então a gente tem uma gama de fungos que são comestíveis, né? Já está finalizando aí, gente. Vai cair a